15 anos de dedicação. E a amizade dela esfarelava, levando junto sua dignidade. Aristides, de 55 anos, sentiu a primeira pontada de pânico quando Dona Lúcia, a vizinha mais antiga do bairro, desviou o olhar ao vê-lo na calçada. Não foi um esbarrão sem querer, foi um desvio consciente, quase apressado, como quem foge de um incômodo. Há semanas, os sinais se acumulavam, sutis como a poeira que se acumula nos cantos da casa, mas igualmente sufocantes. Antes, ao passar por ele, Dona Lúcia sempre parava, elogiava seu cuidado com a mãe dela, falava do tempo. Agora, apenas um aceno rápido, com os olhos fixos no chão, a voz quase um sussurro. Não era só Dona Lúcia. O neto de Dona Clementina, que sempre o cumprimentava com um largo sorriso e brincadeiras sobre o time de futebol, ultimamente só dava um bom dia apressado, sem levantar os olhos do celular. A encomenda de pão de queijo que ele sempre trazia do mercadinho para Dona Irene, sua paciente de Alzheimer, foi dispensada na semana passada, com a filha dela alegando que resolveriam por conta própria. Cada pequeno gesto, cada mudança no trato diário, era uma picada que Aristides sentia na pele, um sinal de que algo estava seriamente errado. Ele sabia que o problema não era ele, nem seu trabalho. O problema tinha nome e sobrenome: Dulce. Sua amiga de longa data, a quem ele considerava como uma irmã, estava corroendo sua reputação, pedaço por pedaço. Ele sentia a confiança das pessoas se desfazendo como areia entre os dedos, e com ela, a ameaça de perder não só o sustento, mas o próprio sentido que ele havia encontrado em sua vida. Aristides tinha a vida tecida com os fios da abnegação. Desde muito cedo, o destino o colocara no papel de cuidador, primeiro da mãe doente, depois dos irmãos mais novos, sempre o segundo plano, o que resolvia os problemas. Encontrou no cuidado com os idosos não uma profissão, mas um propósito, um lugar onde seu valor era reconhecido, onde ele se sentia essencial. Seus pacientes, muitos deles com histórias de vida intrincadas e solidão, eram sua família. Ele os ajudava a comer, os levava para o banho de sol na praça, ouvia suas memórias repetidas, medicava-os com o mesmo carinho que teria por um pai. Com a ajuda dos aplicativos de transporte, ele conseguia se deslocar entre os bairros, atendendo a 3 ou 4 famílias por dia, mantendo as contas em dia, o aluguel de R$ 950 do pequeno apartamento na Vila Cruzeiro, a conta de luz que raramente baixava de R$ 280, o Pix diário para o mercadinho. Foi nesse universo de rotina e dedicação que Dulce, com seus 53 anos e uma vida mais focada em aproveitar, começou a se infiltrar. Eles se conheciam desde crianças, cresceram na mesma rua de terra, compartilhavam segredos e o mesmo banco da igreja. Dulce, que sempre admirou a paciência de Jorge Aristides, nos últimos meses parecia ter trocado a admiração por uma estranha ponta de ressentimento. As conversas que antes eram um porto seguro, se tornaram um campo minado. Você se mata trabalhando, Aristides. Não tem vida própria, ela dizia, com um tom que soava mais a crítica do que a preocupação. Ou então, frases que a princípio ele interpretou como cuidado. Mas os fatos recentes haviam mudado a leitura. Na semana passada, a filha de Dona Alzira, uma das pacientes mais antigas de Aristides, o chamou para uma conversa. Senhor Aristides, recebi uns comentários. A senhora Dulce, sua amiga, veio me dizer que o senhor anda meio distraído ultimamente, que não dorme direito e que talvez não esteja dando a atenção que a mamãe precisa. As palavras eram medidas, mas o gelo na voz da mulher era cortante. Ele sentiu o coração despencar. Não era distração. Não era desatenção. Era inveja, ele percebeu, uma serpente silenciosa que se aninhara por tempo demais em seu ninho. E agora, essa inveja estava ameaçando levar o único pilar que sustentava sua vida e sua percepção de valor. A ameaça era real. A família de Dona Alzira pagava R$ 2.000 por mês. Se perdesse aquele vínculo seria um golpe profundo. Ele precisava de cada centavo para manter a rotina dos outros idosos, alguns dos quais ele atendia por um valor simbólico, apenas porque precisavam. Naquele dia, enquanto ajudava Dona Alzira a beber o suco de laranja, as mãos que sempre foram firmes tremiam um pouco. Ele se olhou no reflexo da janela embaçada e viu um homem cansado, com olheiras profundas,
mas com um fogo teimoso nos olhos. Não podia deixar que Dulce roubasse o que ele havia construído com tanto sacrifício. O medo de perder o sentido da sua existência o fez se lembrar de uma frase que um antigo padre dizia: a maior riqueza do homem está no que ele dá, não no que ele guarda. Aristides sempre deu. Deu seu tempo, sua paciência, seu amor incondicional. Mas agora, estava em jogo a própria capacidade de continuar dando. O fogo teimoso nos olhos de Aristides não era de raiva, mas de uma urgência silenciosa. Ele precisava agir, e rápido. No dia seguinte, decidiu confrontar o silêncio com a verdade, mas à sua maneira, com a calma de quem sempre preferiu apaziguar. Telefonou para a filha de Dona Irene, aquela que havia dispensado os pães de queijo. Dona Márcia, bom dia, queria saber se Dona Irene está bem. Percebi que o pão de queijo não foi necessário, e fiquei preocupado. A voz do outro lado da linha era morna, mas firme. Senhor Aristides, Dona Irene está bem, sim. É que, com tanta coisa acontecendo, achamos melhor, sabe, simplificar. Não é nada pessoal. O senhor é um excelente profissional. Excelente profissional. A frase parecia um prêmio de consolação, um jeito educado de dizer que algo havia mudado. Aristides sentiu um arrepio. A verdade era um buraco escavado silenciosamente, e ele, o cuidador, estava caindo nele sem perceber. Tentou argumentar, falar de sua dedicação, de como Dona Irene gostava do pão de queijo fresco. Mas Dona Márcia, com delicadeza, cortou. Entendo, senhor Aristides. Mas não se preocupe, estamos cuidando. Desligou sem dar espaço para mais. Ele sentiu o desespero se aprofundar, como um lago escuro. Tentou a mesma abordagem com o neto de Dona Clementina. Ligou, se ofereceu para levar os remédios, perguntou se a avó estava sentindo algo diferente. O jovem, antes tão expansivo, foi breve, quase monossilábico. Tá tudo bem, Aristides. Não precisa se incomodar, a gente dá um jeito. O coração de Aristides pesou. Ele estava se incomodando, e muito. A cada ligação, a cada porta que se fechava educadamente, sentia a sombra de Dulce crescer. Era como se a amiga estivesse tecendo uma teia invisível de desconfiança, prendendo-o aos poucos. Ele se viu justificado. Era inveja, sim. Pura e simples. Ele precisava se defender, mas não sabia como. Como lutar contra sussurros. Naquele fim de tarde, depois de deixar Dona Alzira assistindo sua novela, Aristides resolveu ir à feira. Precisava de legumes para o almoço do dia seguinte. No caminho encontrou Dona Lúcia saindo do açougue, com a sacola pesada. Ele se apressou para ajudá-la. Dona Lúcia, deixa que eu ajudo a senhora. Ela o olhou, um misto de surpresa e alívio nos olhos. Ah, Aristides! Que gentileza sua! O peso já estava me arrebentando nos ombros. Enquanto caminhavam lentamente, Dona Lúcia, com a voz um pouco mais suave que nos últimos tempos, comentou, quase para si mesma. É que tem amizade que pesa mais que sacola de feira, meu filho. E a gente custa perceber qual é qual. Aristides, mergulhado em seus próprios tormentos, apenas assentiu, sem realmente absorver as palavras. Ele pensava em Dulce, na traição que sentia. Ponderava se deveria procurá-la, encará-la, pedir explicações. Mas a ideia o cansava só de pensar. Tinha medo do que poderia ouvir, ou do que não ouviria. Tem gente que se agarra à esperança, mesmo quando ela já está toda esfarelada. E a gente custa largar a mão, com medo de ficar sozinho. Os dias seguintes foram uma batalha de nervos. Aristides passava horas revendo sua rotina, anotando cada detalhe do cuidado com os idosos, quase como se estivesse preparando uma defesa. Queria provar que ele não era o que Dulce estava dizendo. A ansiedade o consumia, as olheiras se aprofundavam, e ele começou a cometer pequenos deslizes. Esqueceu o chá de hortelã de Dona Irene um dia, trocou o horário do banho de sol de Dona Alzira. Coisas pequenas, mas que o faziam se sentir ainda mais culpado e mais exposto. Ele rezava, pedia discernimento, mas as respostas pareciam um eco distante. A fé, que antes era seu porto, agora parecia turva, embaçada pela mágoa. Ele se sentia um funâmbulo, caminhando numa corda bamba cada vez mais fina. A qualquer momento, a queda seria inevitável.
E a queda para Arístides significava perder não só o dinheiro, mas o que ele havia construído de mais precioso, sua dignidade e seu propósito. O vazio o espreitava. A virada veio, não como um trovão, mas como a calmaria que precede a tempestade, e que, inesperadamente, traz clareza. Arístides estava na casa de Dona Alzira, preparando o jantar. A filha dela, Sônia, tinha chegado mais cedo, o que era incomum. Sônia era uma mulher prática, de poucas palavras, mas sempre justa. Arístides sentiu um nó no estômago. Mais uma conversa difícil, ele presumiu. Preparou-se para defender seu trabalho de novo. Sônia sentou-se à mesa da cozinha, observando Arístides cortar os legumes com uma destreza quase automática. O silêncio se estendeu por alguns minutos, que pareceram uma eternidade para ele. Arístides, ela começou, a voz calma, mas com um peso inconfundível. Minha mãe está bem, melhor até, e o senhor tem sido essencial para isso. Ele ergueu os olhos, surpreso. Aquilo não era o que esperava ouvir. No entanto, Sônia continuou, e ele sentiu o ar prender na garganta. Eu conheço a Dulce há anos. Ela é uma pessoa complicada. Sempre foi. Desde que éramos crianças, sempre teve essa coisa de querer ser o centro, de diminuir os outros para se sentir maior. O senhor sabe, não sabe? Arístides assentiu devagar, um aceno quase imperceptível. Sim, ele sabia. Mas sempre havia ignorado, minimizado, justificado os atos de Dulce como o jeito dela. E o que ela está fazendo com o senhor? Sônia fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Não é sobre o senhor, Arístides, é sobre ela. O senhor é um farol para muita gente. Mas parece que a sua luz incomoda a Dulce. Ela se sente ofuscada. Arístides ouviu as palavras ecoarem em sua mente. Não é sobre o senhor, é sobre ela. Uma ficha começou a cair, lentamente. Ele sempre pensou que o problema fosse ele, que precisava se justificar, provar seu valor. Mas Sônia estava dizendo que a origem de tudo estava em Dulce. E tem mais, Sônia prosseguiu, a voz agora um pouco mais suave. O senhor, de certa forma, sempre deixou que ela fizesse isso. Sempre colocou a amizade dela acima de si mesmo. Como se devesse a ela alguma coisa. Tem fidelidade que vira prisão, sabia? E a chave está sempre na nossa mão, mas a gente se recusa, vereador. Aquelas palavras atingiram Arístides com uma força que nenhuma das acusações indiretas de Dulce havia tido. Fidelidade que vira prisão. A frase de Dona Lúcia, tem amizade que pesa mais que sacola de feira, ressoou em sua memória. Ele sempre se vira como o homem que cuidava, que abdicava, que se sacrificava. Mas nunca havia percebido que, ao permitir que Dulce o diminuísse, ele estava abdicando de si mesmo, não por nobreza, mas por um medo antigo de confrontar. Ele largou a faca de legumes na tábua. O barulho ecoou na cozinha silenciosa. As mãos que tremeram ao ajudar Dona Alzira com o suco de laranja, as noites em claro revendo as contas, a dor no peito a cada bom dia apressado. Tudo era fruto de uma teia que ele, Arístides, havia permitido que fosse tecida à sua volta, amarrado por uma lealdade mal compreendida. A culpa não era dele por ser bom, mas por não se proteger de quem não valorizava essa bondade. Naquele momento, enquanto Sônia o observava com uma paciência silenciosa, Arístides sentiu um tremor diferente, não de medo, mas de uma libertação súbita. Não precisava mais se explicar. Não precisava mais provar nada. Ele não era responsável pelas sombras de Dulce. Era a hora de se desamarrar. Sônia lhe disse, a voz rouca mas com uma firmeza nova, a senhora tem razão. Tem toda a razão. Ele não sabia qual seria o próximo passo, mas pela primeira vez em meses, a névoa que embaçava seu caminho se dissipou. Ele enxergou a saída, não na luta contra Dulce, mas em se afastar do que lhe fazia mal. A sua paz, a sua dignidade, valiam mais do que qualquer amizade que o diminuía. E às vezes, a gente só enxerga a verdadeira face de uma relação quando alguém de fora tem a coragem de acender a luz. A libertação sentida por Arístides não veio com fogos de artifício, mas com a quietude de um mar que recua depois da tempestade. Ele ainda não sabia como desatar os nós que o prendiam a Dulce, mas a certeza de que a origem do problema não era ele, e sim a amiga, e que ele mesmo havia permitido aquela teia, já era um novo alvorecer.
Os dias que se seguiram foram um exercício de desaprender velhos hábitos e cultivar uma nova firmeza. No início, a inércia do costume ainda tentava puxá-lo. Houve uma tarde em que seu dedo pairou sobre o número de Dulce no celular. Sentiu a urgência de ligar, de desabafar, de talvez até perdoar, reativando o ciclo vicioso de sua fidelidade que virava prisão. Mas, dessa vez, a voz de Sônia ecoou em sua mente. Não é sobre o Sr. Aristides, é sobre ela. Ele respirou fundo, soltou o celular e, em vez disso, ligou para Dona Alzira, combinando um horário mais cedo para o banho de sol, sob o pretexto de aproveitar o calor da manhã. Uma pequena mudança, mas um passo decidido em direção a se priorizar e a exercer o controle sobre sua própria rotina, não sobre a de Dulce. Ele começou a observar-se mais. Percebeu o cansaço acumulado, a tensão nos ombros, o sono que não vinha por preocupação com o que Dulce poderia estar dizendo por aí. Decidiu que era hora de cuidar do cuidador. Voltou a caminhar na praça de manhã cedo, antes de começar a jornada, aproveitando os primeiros raios de sol, um hábito que ele havia abandonado há meses. Pequenos gestos, como preparar um café da manhã mais reforçado para si mesmo, ou ler um capítulo do seu livro preferido, antes de dormir, começaram a preencher o vazio que a ansiedade havia criado. A transformação não foi linear. Dias de clareza se misturavam com momentos de recaída, onde a dúvida e a mágoa tentavam se instalar novamente. Uma tarde, enquanto passava pelo mercadinho, ouviu o nome de Dulce. O coração apertou. Viu-a conversando animadamente com um grupo de vizinhas. Por um instante, o antigo Aristides teria atravessado a rua, na esperança de um reconhecimento, de uma palavra que apagasse a fofoca. Mas, o novo Aristides, o que compreendeu a fidelidade que vira prisão, apenas desviou o olhar, seguiu em frente, e comprou seu pão, sentindo um gosto de liberdade misturado ao cheiro fresco do forno. A dor não desapareceu magicamente, mas ele aprendeu a não alimentá-la. Com o tempo, essa nova postura começou a render frutos visíveis. Ele que antes corria contra o tempo para se justificar, agora simplesmente era. Sua dedicação aos pacientes se tornou mais leve, mais genuína, sem a sombra da preocupação com o que os outros pensavam. Dona Alzira, que havia sentido a tensão de Aristides, começou a demonstrar mais alegria, o que Sônia notou prontamente. Senhor Aristides, minha mãe está florescendo novamente. O senhor parece mais em paz, Sônia comentou um dia, entregando-lhe um envelope. Dentro, um aumento no valor mensal, um gesto de reconhecimento que valia mais do que 1000 desculpas. Alguns vizinhos da Dona Irene e da Dona Clementina me perguntaram sobre o senhor. Disse que não conheço ninguém mais dedicado. As palavras de Sônia foram um bálsamo. O ciclo de fofocas não se desfez de um dia para o outro, mas ele estava sendo reconstruído pela verdade do seu trabalho e pela sua própria dignidade. A filha de Dona Irene, Dona Márcia, voltou a pedir os pães de queijo, e o neto de Dona Clementina, ao encontrá-lo, parou para uma conversa mais longa, pedindo desculpas pela distância recente. A teia de desconfiança estava se desfazendo, não porque ele lutou contra ela, mas porque ele havia parado de se alimentar dela. Uma manhã, enquanto Aristides levava Dona Alzira para um passeio no parque, o sol batendo em seus rostos, ele viu Dona Lúcia sentada em um banco, observando os netos brincarem. Ao vê-lo, ela não desviou o olhar. Pelo contrário, abriu um sorriso largo e acenou com a mão. Aristides, que bom te ver. A Dona Alzira está uma beleza hoje. E o senhor também viu, com esse ar mais leve, parece que rejuvenesceu. Não houve menção a Dulce, nem a fofocas passadas. Apenas a observação pura de quem percebeu a mudança. Aristides sorriu de volta, um sorriso verdadeiro, que alcançava os olhos. Ele havia refeito seu caminho, não evitando a corda bamba, mas aprendendo a caminhar nela com sua própria fé, e sem o peso das expectativas alheias. Sua dignidade estava intacta, e a herança que ele encontrou não era um tesouro escondido, mas a força de ser ele mesmo, sem permissão. A jornada de Aristides nos ensina que, às vezes, a maior virada na nossa vida acontece quando paramos de lutar contra o que nos prejudica e começamos a nos afastar do que nos diminui. A fidelidade é um dom, mas quando ela vira uma prisão, a chave para a liberdade está em reconhecer o que realmente nos pesa.
Aquela amizade que pesa mais que sacola de feira pode nos roubar a paz, o sustento e até o sentido da vida, se permitirmos. Aristides descobriu que, para ser um farol para os outros, ele precisava primeiro acender a própria luz e protegê-la das sombras alheias. A verdadeira força não está em provar seu valor, mas em reconhecê-lo e, acima de tudo, honrá-lo. Se você já sentiu o peso de uma amizade que mais te prendia do que te impulsionava, ou se viu tentando provar seu valor para quem não queria enxergar, compartilhe aqui com a gente. E se a história do Aristides te tocou, se inscreve e deixa o like, isso ajuda outras pessoas a encontrar esse canal, a descobrir que não estão sozinhas nessa jornada. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para continuar acompanhando histórias como a do Aristides.